Boa noite para você de casa. Agora o News chegando. Balanço da Polícia Militar aponta redução de 34% nos crimes violentos. Recesso escolar impacta no volume de vendas na Ceasa, em Patos de Minas e mais. Morador de rua é agredido a pauladas. Polícia registra ocorrência com engavetamento de veículos e embriaguez ao volante. Homem é morto após desentendimento violento em bar. Bombeiros fazem treinamento de combate a incêndios florestais em parceria com prefeituras. As disputas acirradas na final da Copa Patos de Vôlei. Futebol. Os gols da sexta rodada do hexagonal final do módulo 2 do Mineiro. Saiba como colaborar e participar do Bazar Apaiano. E o manuscrito do cantor Renato Russo, que cita show da Legião Urbana em Patos de Minas. Estas e outras notícias a partir de agora no NTV News. Um morador de rua foi agredido a pauladas na região central de Patos de Minas. O suspeito, de 43 anos, foi preso com auxílio das imagens captadas pelo sistema Olho Vivo. A polícia militar foi acionada por testemunhas que viram um homem ferido na cabeça caído aqui nesta praça do Eduardo, na Avenida Getúlio Vargas. Uma viatura veio até o local onde o SAMU já estava socorrendo a vítima. O homem, que é morador de rua, foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia com um ferimento na cabeça. Testemunhas disseram que chegaram a gritar com o agressor para que ele não desferisse mais golpes na vítima. Em seguida, o autor teria escondido um pedaço de madeira atrás de uma árvore e fugido a pé. Durante a diligência, os policiais conseguiram abordar o suspeito na Avenida Brasil. Ele estava com sintomas de embriaguez. O homem, natural da Paraíba, confessou as agressões. Após ser preso em flagrante, ele foi conduzido para a delegacia. O pedaço de madeira também foi apreendido. Na noite deste domingo, a Polícia Militar Rodoviária registrou um acidente de trânsito na MG 235 em São Gotardo, engavetamento envolvendo 4 veículos. Um dos motoristas foi detido por embriaguez ao volante. O acidente aconteceu por volta das 19 horas. De acordo com o condutor do micro-ônibus, ele seguia pela MG 235 em São Gotardo, quando avistou uma fila de veículos e freou. Porém, colidiu na traseira de um Fox. Com o impacto, o veículo colidiu na traseira de um Onix. O Onix, por sua vez, colidiu contra outro veículo que não permaneceu no local. O condutor do micro-ônibus disse aos militares que ele transportava passageiros do município de Serra do Salitre para São Gotardo. Cada passageiro teria pago R$ 64 pelo transporte, o que configura como transporte remunerado de passageiros entre municípios. Porém, os militares informaram que o condutor não apresentou a lista de passageiros e nenhuma autorização para exercer esse serviço. Os condutores realizaram o teste de alcoolemia, sendo o do Fox apresentando sinais de embriaguez e no teste de alcoolemia aferiu 0,40 miligramas de álcool por litro de ar. Os demais condutores apresentaram 0,0 álcool por litro de ar. O condutor do Fox reclamava de dores no joelho, o qual estava com inchaço além de escoriações pelo corpo, o que foi encaminhado para a UPA de São Gotardo e logo após liberado para a condução policial. O condutor do micro-ônibus e o condutor do Fox foram conduzidos até a delegacia de plantão de Patos de Minas. Em Carmo do Paranaíba, um homem foi morto no bairro Amazonas após desentendimento violento. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos graves ferimentos. De acordo com o boletim de ocorrência, Igor Fernando Aguiar Gonçalves, de 27 anos, estava em um bar e, segundo o proprietário do estabelecimento, ele estava embriagado e perturbando o sossego dos funcionários e clientes do local. Em determinado momento, Igor teria se desentendido com o suspeito, identificado como Reubert de Oliveira Gomes Carolino, de 49 anos, que também era cliente do bar. Em seguida, Igor foi colocado para fora do bar e, nesse instante, Reubert teria ido atrás de Igor e os dois iniciado uma discussão no canteiro da avenida. A discussão evoluiu para agressões físicas. Em determinado momento, o suspeito retirou uma arma de fogo e atirou contra Igor, que foi atingido na região do abdômen e ficou caído no chão. Posteriormente, o atirador fugiu do local. Ainda segundo o registro da ocorrência, populares levaram a vítima até a unidade de pronto atendimento de Carmo do Paranaíba. Em razão da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido aqui para o Hospital Regional em Patos de Minas, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu nesse domingo. Após o crime, o suspeito teria fugido em uma caminhonete branca.
câmeras de segurança da cidade podem ajudar na investigação. A Polícia Militar faz diligências para tentar localizar e prender o autor deste homicídio. Em instantes aqui no News, bombeiros fazem treinamento de combate a incêndios florestais em parceria com prefeituras e balanço da Polícia Militar aponta a redução de 34% dos crimes violentos. Neste mês de julho, o 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros realiza ações de prevenção e preparação com diversos treinamentos de combate a incêndios florestais em parceria com as prefeituras da região. Através da parceria das prefeituras de São Gonçalo do Abaeté, Coromandel, Carmo do Paranaíba, Monte Carmelo e Patrocínio, além de defesa civil de cada município, sindicatos rurais e principais produtores das regiões, será ministrado treinamento de combate a incêndios florestais com o intuito de preparar todos os municípios para a utilização de técnicas para combate a esses incêndios, atendimentos pré-hospitalar em caso de diversos tipos de acidente, como picadas de animais peçonhentos presentes no meio rural e como forma de prevenção e preparação para o período crítico dos incêndios florestais, que compreende os meses de agosto e setembro de cada ano. Técnicas como combate direto, combate indireto com a utilização e confecção de aceiros, rebaixamento de vegetação, linha fria serão ensinadas aos participantes do treinamento. A Polícia Militar divulgou os dados relacionados à segurança pública em Patos de Minas neste primeiro semestre de 2023. As ocorrências de crimes violentos tiveram redução em cerca de 34%. De acordo com as estatísticas, no período de janeiro a junho de 2022, o município registrou 7 homicídios, enquanto em 2023, neste mesmo período, esse número subiu para 9, um crescimento de 28,57%. As tentativas de homicídio também apresentaram alta, passando de 12 ocorrências em 2022 para 16 neste primeiro semestre de 2023, uma variação de 33,33%. Com relação especificamente aos crimes de homicídio, nós tivemos um aumento dos homicídios consumados de dois números, 2 dígitos, na verdade foi de 7 para 9. Todos eles com identificação e um trabalho aí conjunto com a Polícia Civil, principalmente porque a gente apresenta os elementos colhidos no flagrante. A Polícia Civil, normalmente, nos crimes de homicídio, ela mesma se faz presente através do delegado de homicídios, que comparece ao local e já inicia os seus trabalhos. Então, assim, a gente tem essa identificação quase que imediata dos crimes, principalmente quando existem testemunhas, existem provas materiais, e esse trabalho conjunto tem feito a diferença. Mas desde 2016, o município vem apresentando redução nas estatísticas. Entre 2019 e 2021, o número de homicídios caiu de 19 para 13. A alta começou em 2022, com 21 casos registrados. Os crimes violentos, incluindo estupro, extorsão, homicídio, roubo, sequestro e cárcere privado, apontaram uma queda geral de 33,91%. As ocorrências de furto também apresentaram redução de 18,65%. Nós estamos uma redução criminal desde 2016. Então, de 2021 nós tivemos uma redução acentuada, até a gente atribui muito pela questão da pandemia, que praticamente impediu que as pessoas saíssem de suas residências e diminuiu o fluxo de pessoas e, consequentemente, também diminuiu os crimes. Mas, desde 2016, há reduções significativas ano a ano. Então, a gente chega aí no ano de 2023 com redução no crime violento, com redução em furto. São indicadores importantes de uma integração muito grande que tem aqui no município de Patos de Minas. Outros dados relevantes são os relacionados às operações Lei Seca. Durante o primeiro semestre de 2023, houve um crescimento de 4% no número de operações realizadas, o que resultou no aumento das autuações de 237 em 2022 para 673 no primeiro semestre de 2023, uma variação de 184%. Tivemos um aumento de 4% na quantidade de
operações lei seca com efetividade, ou seja, foi feita a operação e foi gerado um resultado, seja de multa ou condução do autor pelo crime, no crime de embriaguez ao volante, principalmente. Então, assim, a gente tem um foco específico, que é o indicador passado pelo Estado. Então, a gente tem que trabalhar esse indicador no município de Patos de Minas. E ele tem sido bem feito, tem sido executado tanto pelas patrulhas, pela patrulha de trânsito, como pelas viaturas no setor também, que também tem essa incumbência. Por vezes realizam blitz e estão focadas também na Operação Lei Seca. Daqui a pouco, as disputas acirradas da final da Copa Patos de Vôlei. Tem também a previsão do tempo para esse início da última semana de julho e o recesso escolar que impacta no volume de vendas na Ceasa em Patos de Minas. A final da segunda Copa Patos de Voleibol movimentou o fim de semana. Foram 3 dias de jogos com disputas acirradas do início ao fim. A segunda Copa Patos Voleibol reuniu 8 times na modalidade feminina e 11 na modalidade masculina. As equipes eram de Patos de Minas, Patrocínio, Paracatu e Sabará. Além disso, dentro dos times, haviam competidores de outras cidades. O objetivo dos nossos eventos é o fomento do esporte, né? E não só dentro do município, mas em toda a nossa microrregião, né? E até a região, porque a gente conseguiu atingir times fora da nossa microrregião. A gente tinha uma aluna inscrita, uma atleta inscrita de 70 anos no feminino master, né? Então o objetivo é esse, é todo mundo, né? Tanto que tinha a categoria adulto e a categoria master. A forma de classificação foi diferente entre as duas modalidades. A forma a disputa do campeonato depende das inscrições, né? O feminino não deu chaves, então foram chave única, né? E no masculino deu, se eu não me engano, 4 chaves. Como é uma chave única, aí é de acordo com o resultado dos jogos, né? E no masculino não, masculino aí tem semifinal e a final. As semifinais masculinas foram disputadas entre Pro Vôlei Sub-21 de Paracatu e Skill. A outra semifinal foi entre Maravôlei e Pro Vôlei Paracatu categoria livre. Passaram para a final Skill, um time que reuniu atletas de diversas cidades, e Maravôlei de Patos de Minas. Skill venceu por 2-0. José Marcelo Edjunaí atuou pela equipe campeã. Além dele, tinham atletas de Patos de Minas, Presidente Olegário e Paracatu. O time campeão não conseguiu fazer nenhum treino antes da competição. A gente tem um amigo em comum, Danilo, todo mundo, né? Foi mandando mensagem pela amizade mesmo, falou, olha, se tiver possibilidade de jogar com a gente, venha. Aí cada um deu um jeitinho e veio. Inclusive a gente chegou sexta para ver se treinava, mas não conseguiu acontecer, a gente chegou bem tarde. Só que foi, com o passar do campeonato, foi o treino nosso, né? Os primeiros jogos, para chegar até aqui, na final. Muita emoção, muito difícil a final. A outra equipe joga muito bem, mas, né, a gente correu atrás. A equipe do Vitor ficou em segundo lugar no ano passado e também neste ano. Ele afirma que no ano que vem estará presente novamente e que o campeonato é importante para incentivar o esporte. Ajuda a desenvolver o esporte, ajuda a desenvolver a cidade fica conhecida, vê times de fora, então acaba que a cidade fica um pouco mais conhecida, ajuda a divulgar o esporte, onde a nossa cidade está decaindo, a gente não vê os times de base, mas a gente vê um desenvolvimento muito pouco da base, onde a gente precisa disso, onde fomenta atletas, onde faz o crescimento da cidade, então aí é muito importante o desenvolvimento do esporte, da cidade e até mesmo da sociedade, onde fica bem presente, conhecer o esporte e ver os jogos. Na disputa feminina, o time WCA de Patos de Minas conquistou o bicampeonato. Com o recesso escolar na rede pública de ensino, que acontece até o dia 31 deste mês, houve impacto na comercialização de produtos na Ceasa em Patos de Minas. Dentre as variações de preços nos produtos comercializados na Ceasa estão a batata, que saiu de R$ 80,00 para R$ 60,00 do mês passado para este mês. O quiabo, que saiu de R$ 130,00 no mês passado e aumentou para R$ 150,00 neste mês. O tomate caiu de R$ 120,00 para R$ 70,00. O limão saiu de R$ 45,00 para R$ 70,00. A melancia estava a R$ 2,30 e agora está a R$ 2,70. E a cebola, que aumentou de R$ 40,00 para R$ 50,00 neste mês. Vários fatores influenciam nessa variação. Um deles é o clima,
que afeta a produção e a qualidade do produto. Outro fator é a mão de obra, pois dependendo do produto, não tem como automatizar o serviço. A mão de obra nossa hoje influencia muito porque verdura e frutas, tudo são mão de obra humana mesmo, né? Não tem como mecanizar. Então, às vezes sobra um pouco por essa questão de mão de obra, porque a mão de obra hoje está um pouquinho cara. E está faltando também profissional para trabalhar nessa área? Não falta sim. Hoje a gente tem uma demanda aí, vamos dizer, todas as lojas que você chegar precisando de gente para trabalhar e não está encontrando pessoa para trabalhar, está pouca mão de obra. Além disso, nesta época, há o recesso escolar, que também impacta consideravelmente na comercialização dos produtos e, consequentemente, na produção. As férias, né, dá um impacto muito grande. Questão também, a prefeitura, né, compra muito, cantinas nessa época, e como teve a parada, né, das férias, deu um impacto muito grande. Aí, nisso, as coisas que estavam caras, cai bastante, porque aqui a gente trabalha com a tal da lei da oferta e procura, né? Nessa época de pouca produção, como a gente já é assim, velho no mercado, né? A gente é acostumado a mexer, a gente dá uma travada no plantio e a gente procura outras alternativas, né? Que a gente não é aqui de Patos, né? Somos de Patrocínio, a gente tem outros pontos de venda, então a gente sempre procura, né? Intercalar. O produtor precisa diversificar, inclusive, na maneira como vende, né, esses produtos para não ficar no prejuízo. Vamos conferir como é que fica o tempo neste início de semana. Previsão do tempo. A terça-feira deve ser de céu com poucas nuvens e tempo seco no Alto Paranaíba e Noroeste. De acordo com o IMET, a umidade relativa do ar registra 30%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 13 e 28 graus. Em João Pinheiro, de 14 a 29. Em Coromandel, de 13 a 28 graus. Em Presidente Olegário, de 14 a 29. E em Carmo do Paranaíba, previsão de mínima de 13 e máxima de 27 graus nesta terça-feira. Depois do intervalo, vamos falar de futebol. O Atlético segue sem vencer no Brasileiro. O Cruzeiro joga mal e perde para o Goiás. E os gols da sexta rodada do hexagonal final do módulo 2 do Mineiro. Então vamos falar de futebol, né? O RT foi até Itaberito no sábado e perdeu pelo placar de 2-0, ficando estacionada na quarta posição com 7 pontos e mais distante ainda dos primeiros colocados. Outros 2 jogos movimentaram a sexta rodada do hexagonal final do módulo 2 do Mineiro. No sábado, o Betim venceu o Aimorés por 3-2 em casa. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Levi abriu o marcador para o Betim. 2 minutos depois, Luan ampliou para o Betim. Aos 36 minutos, Isaac, de pênalti, diminuiu e marcou para o Aimorés. No início da segunda etapa, Isaac marcou mais um em cobrança de falta e deixou tudo igual. Mas aos 14 minutos, Marcos Vinícius marcou o terceiro para o time da casa e ficou assim, 3-2 para o Betim. Para fechar a sexta rodada do módulo 2, o Uberlândia recebeu o Boa no Parque do Sabiá. O único gol da partida foi marcado aos 13 minutos pelo Verdão. Kaique recebeu a bola na frente do gol e não desperdiçou. 1-0 para o Uberlândia. Pois é, com o encerramento da sexta rodada da fase decisiva do módulo 2, veja aí como é que está a tabela de classificação. Com a vitória sobre o Boa, o Uberlândia permanece no topo da tabela com 12 pontos. A vice-liderança é do Betim, com 11. Também com 11 pontos, na terceira posição, está o Itabirito. A URT permanece em quarto, com 7 pontos. O Boa vem na sequência, com 4. E o Aimorés está na lanterna, com 3 pontos. Na próxima rodada, na sexta-feira, Boa e Betim se enfrentam às 7h30 da noite em Varginha. Os outros 2 jogos estão marcados para o sábado às 13h30 da tarde. O Aimorés recebe o Itabirito em Iubá e a URT enfrenta o líder da competição, o Uberlândia, no Zama Maciel.
Saiba como colaborar e participar do Bazar Apaiano, que vem aí, viu? E o manuscrito de Renato Russo, que cita show da Legião Urbana em Patos de Minas. A Secretaria de Saúde de Patos de Minas recebeu premiação no maior evento de saúde pública da América Latina pela implantação do projeto CRI na modalidade física e também virtual. O Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, ou CRI, atua em Patos de Minas na distribuição de algumas vacinas e medicamentos especiais, que são oferecidos para pessoas com algumas patologias em específico, como imunossuprimidos, pessoas que fizeram transplante ou estão em algum tratamento de câncer, diabetes e outras doenças. Nós temos aqui uma equipe com 2 médicos, um infecto, o Dr. Felipe e a doutora Valéria, que é pediatra, e 2 enfermeiros, a Enice e o Fábio. Onde eles fazem, a pessoa chega, ela pode chegar até nós com um relatório médico falando quais as patologias que ela possui ou quais medicamentos que ela faz uso, cartão de vacina e um documento pessoal. Os meninos fazem avaliação e disponibilizam o que está dentro dos critérios do CRI, que é de rede nacional, do Ministério da Saúde. O CRI participou neste mês do 37º Congresso da CONASCENS, que é considerado o maior evento de saúde pública da América Latina. 5.000 trabalhos foram inscritos, onde 535 foram escolhidos para se apresentar na ocasião. Com a ideia de implantação do CRI na modalidade virtual, os patenses estiveram entre os premiados do Congresso. Nós levamos 3 trabalhos, um da regulação, o outro do ambulatório de obesidade e o do CRI virtual e presencial. E lá a gente apresentou, apresentamos uma bancada de 3 avaliadores presenciais e mais 3 virtuais, onde nós fomos avaliados, e o CRI ele recebeu a graduação, eu falo. Um amigo meu falou, nossa, só falta aparecer no Oscar, Realmente, é o Oscar da saúde pública, A gente ficou entre os 25 melhores trabalhos apresentados nesse congresso em Goiânia. A modernização do processo foi viabilizada pela Aprova, que é uma rede de soluções especialista em órgãos públicos municipais. Para o idealizador da plataforma, Marco Antônio Zanata, além de possibilitar um atendimento mais eficiente e seguro, a mudança impacta diretamente na vida do servidor, que consegue acessar todas as informações com poucos cliques pelo computador. Antes, em Patos de Minas, toda a parte de gestão de algumas vacinas, não todas, mas um conjunto específico de vacinas, funcionava por meio de primeiro que as pessoas tinham que muitas vezes se imunizar fora de Patos, em grandes centros, então tinha que se deslocar para lá, e todo esse processo não era eletrônico e rápido. Então, muitas vezes o cidadão lá na ponta, quem precisava dessas vacinas, poderia demorar até 30, 45 dias, dependendo da vacina, para conseguir um agendamento para o outro grande centro. E o CRI digital, ele trouxe uma agilidade. Então, agora que as vacinas são fornecidas ali em Patos de Minas, toda a gestão de pedido e imunização é feita pelo próprio médico na rede municipal, através do Aprova Digital, em que ele consegue tramitar todo esse processo e fazer o agendamento, tudo pela plataforma. Então, em 20 minutos, ele já consegue marcar essa imunização. Então, não é somente ter a vacina e ter a estrutura física, que é muito importante, mas também ter a ferramenta que vai gerenciar esse agendamento, que vai gerenciar todo esse cadastro, e nós fizemos isso tudo através da Aprova. Projetos como esse demonstram a importância da junção da nova era tecnológica com serviços que são essenciais para uma boa gestão pública, facilitando tanto a vida de quem precisa, mas também dos órgãos que prestam esse tipo de serviço. Nós estamos vivendo uma era, a partir desse investimento na gestão pública em tecnologia, em especial na saúde, numa era em que boa parte, se não todos os serviços à população vão ser disponíveis a todos, Então, através dessa agilidade. Então, muitas vezes o serviço público já permitiria um bom atendimento de todo mundo, mas por conta dessa gestão não ser digital, às vezes a coisa que não conseguimos conectar o recurso que já existe à pessoa que precisa.
E a partir do fato de que Patos conseguiu resolver esse problema definitivamente, agora essa imunização não é mais um problema, agora para toda a população. A Prefeitura foi premiada, a Secretaria de Saúde, nesse congresso, que é o maior evento de saúde pública da América Latina. Então é um reconhecimento internacional que o interior de Minas, né, Patos de Minas, trouxe aí para o Brasil. Como parte da programação da Semana Nacional dedicada às pessoas com deficiência, a APAE Patos de Minas realiza, no dia 20 de agosto, um bazar. E para a realização do tradicional bazar apaiano, a instituição precisa que a população ajude com as doações. A Elisângela está aqui do meu lado e ela vai explicar um pouquinho melhor pra gente como é que vai funcionar. Elisângela, de início, o que vocês precisam? O que vocês estão arrecadando aí pro bazar? A gente está arrecadando roupas, sapatos, né? Seja infantil, adulto, masculino, feminino, né? E dentre isso, itens, às vezes tem um móvel que não agrada mais dentro de casa, pode estar trazendo também. Itens, utensílios, todos os tipos que quiserem doar, a gente está recebendo. E para quem tem aí o interesse de doar, quem a pessoa tem que procurar? Como é que tem que fazer? Pode estar procurando diretamente aqui na portaria da APAE, né? O pessoal aqui já está recomendado para estar recebendo todas essas doações. E essas doações estarão acontecendo até que dia? A previsão nossa de recebimento é até dia 11, isso especificamente para o bazar, porém as doações podem ser feitas durante todo o ano. E qual vai ser a data desse bazar? Quando e onde ele vai acontecer? A data dele, né, é dia 20 de agosto, ele acontece, já é tradicional, ele acontece dentro da Semana Nacional e Municipal da Pessoa com Deficiência, então vai ser aqui na instituição mesmo, na nossa quadra. E durante essa semana aí de comemoração, vocês terão aí outros eventos ou vai ser só o bazar? A gente é uma semana repleta, né? Uma semana voltada mesmo para trabalhar o tema, que esse ano é conectar e somar para incluir a inclusão, né? E aí ela começa, na verdade, a gente inicia ela aqui na APAE de Patos, dia 17 de agosto, com a abertura das Olimpíadas, que vai estar com mais 11 APAEs, juntando conosco, mais 11 APAEs estarão aqui conosco. Posteriormente, temos acontecimentos internos e depois fechamos com a Feira da Bondade, que também já é tradicional aqui em Patos. Então, para quem tem interesse em ajudar, é só procurar aqui a sede da APAE. Emanuele Ferreira, para o jornalismo da NTV. Todo mundo pode participar e colaborar, né? Primeiro doando, depois comprando e divulgando também, né? Esse bazar apaiano. A gente muda de assunto. Um manuscrito do cantor Renato Russo, que menciona a primeira apresentação da Legião Urbana em Patos de Minas, foi publicado por Marcelo Bonfá, baterista da banda. O jornalismo da NTV conversou com o produtor do evento que trouxe o show da Legião até a capital do milho. Pois é, em 5 de setembro de 1982, Patos de Minas emitia a certidão de nascimento de uma das maiores bandas de rock do país, Legião Urbana. E aqui ao meu lado, uma das pessoas que foi protagonista de todo esse evento, Carlos Alberto Shaolin, que foi o produtor do evento Rock no Parque, aqui em Patos de Minas. Carlos, muito obrigada por aceitar gravar com a gente sobre esse momento, né? E a gente já começa com uma situação inusitada que você me contou na hora de escolher aí as bandas, né? De produzir esse primeiro evento aqui em Patos de Minas, que traria aí Renato Russo para nossa cidade. Como que isso tudo se iniciou com esse evento? Na verdade, eu montei esse line-up, ou esse casting, né? Pedi um amigo meu de Brasília, o Wilson, que me mandasse o nome de bandas de rock, e esse festival é um festival de bandas com repertório autoral, e ele mandou lá, não me lembro quantos, e dentre esses nomes o que eu achei mais peculiar foi o do Aborto Elétrico e do Liga Tripa. E aí, entrando já nesse termo, né, peculiar, o evento em si é memorável para você também, né, e completamente peculiar por todos os acontecimentos. O que você se recorda, né, de todo momento, desde a passagem de palco até culminar também na prisão do Renato Russo nessa data, né? Quando eu escolhi esse nome do aborto elétrico, passado um tempo, o Renato Russo me liga para dizer que o aborto elétrico havia acabado
e que a banda que substituiria o aborto elétrico seria a Legião Urbana. E pedindo que eu trocasse o nome nos cartazes. E eu fui muito cético, porque assim, a repercussão entre aborto elétrico e Legião Urbana não teria diferença. Talvez assim, até o nome aborto elétrico causasse mais impacto. E nessa conversa ele percebeu que eu estava muito cético com relação a essa mudança e avisou, falou, olha, mas se você não trocar, no dia do show eu vou dizer que nós somos a Legião Urbana, mesmo porque vai ser o nosso primeiro show. Banda para emplacar tem que ter nome maneiro. Nós vamos ser uma legião. Esse evento e esse primeiro show da Legião Urbana aqui em Patos foi muito peculiar. Primeiro que o Marcos Amorim, o Baby, que era o nosso técnico de som, precisava de alguém para fazer a passagem de som. E o Renato Russo se ofereceu para fazer. E ficou passando o som, daí a pouco ele disse para as pessoas, pessoal, chega mais que o nosso show já começou. E ele não estava nessa escala de ser o primeiro, mas aí começou o show pela passagem de som. E para completar, né, essa estreia monumental, o show foi em setembro de 82, a gente teria eleição em novembro de 82 para a Câmara, Senado, Assembleia e acho que para presidente também. E o Renato Russo fez um discurso na época bastante vigoroso, né, conclamando o público a votar em branco, que os políticos não eram merecedores do voto, não sei o que e tal. E assim que acabou, a polícia que estava lá para dar segurança, acabou levando eles, né, para um posto policial. E aí me avisaram, Shaolin, prenderam a Legião Urbana. Né? E eu cheguei lá, estava uma discussão bastante acalorada entre o Renato, principalmente, e a polícia, mas consegui chegar num consenso desde que eles fossem embora da cidade. E ele concordou. Passado um tempo, a polícia encontra eles lá no parque ainda, né? Mas nós não combinamos, vocês dizem, sim, só que o nosso ônibus é 23 horas. E a polícia havia entendido que eram umas fretadas ou de carro e tal. E não eram umas de linha regular da São Cristóvão. Então, é um show onde o primeiro show começa pela passagem de som e deve ser a única banda no mundo que foi presa na estreia. Pois é, né? Situações totalmente peculiares também. E hoje, vendo tudo isso, relembrando essa trajetória dele e sabendo que hoje é um dos grandes nomes aí do rock, né? E da música popular brasileira aqui do nosso país, como que você encara toda essa situação e sabendo que teve, né, de certa forma, esse protagonismo de deslanchar com esses meninos? Durante um bom tempo, né, eu tive muita resistência de assumir essa paternidade. Porque não foi assim, né? Eu, na verdade, a história me colocou como protagonista da emissão dessa certidão de nascimento aqui em Patos, por fatalidade. Né? Eu contratei uma banda que chamava Aborto Elétrico. Quando veio fazer, virou Legião Urbana e foi o primeiro show. Então, é claro que nós estamos com 41 anos desse primeiro show e então me sinto muito privilegiado, né, de, por fatalidade, ter entrado para a história da música brasileira por ter feito esse primeiro show da Legião Urbana. E me sinto muito mais orgulhoso ainda de que tudo isso tenha acontecido aqui em Patos de Minas. Vira uma daquelas histórias que vão ser contadas, né, ao longo do tempo, contadas e recontadas, do ponto de vista tanto do fã quanto daquele que viveu a história. Muito bacana, né? Olha, o Roda Viva desta segunda-feira recebe o cientista e professor Silvio Meira para falar sobre inteligência artificial. Não perca, não. NTV News terminando. Outras notícias você acessa o portal patosja.com.br. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.